Olá a todos, tudo bom? Eu ia fazer um vídeo baseado nos posts do Sr. Afonso para desfazer todas as mentiras dele, mas visto que hoje tem uma live no canal Nuvem News com a participação do Douglas Aleodin, do canal Inteligentista, e estarão eles desfazendo todas essas podridões que andam espalhando por aí, eu achei desnecessário fazer esse vídeo hoje. Já estava com o material pronto, mas achei desnecessário fazê-lo. Então eu percebi que seria melhor dar continuidade aos nossos estudos trazendo algo extremamente importante para nós, com uma base muito profunda, tá? Não no superficial só, mas trazendo com uma base mais profunda daquilo que a gente tem tratado, principalmente nesse canal. Qual o propósito dele? E para quebrar muitas amarras que os filhos de Néfilim vêm distribuindo por aí, tá? Eu não vou falar sobre isso agora, eu vou deixar mais pro final. E eu quero já adiantar umas situações que estão passando. Já quero deixar aqui, tá? A nova afirmativa de hoje, as novas falácias, a criatividade satânica tem crescido de uma forma muito grande, né? E o que eu vi hoje na reportagem é o seguinte, que está na tela para vocês aqui. O fim do oxigênio na Terra já tem data marcada. É complicado hoje para nós, seres humanos, que vivemos em meio ao engano, às falácias, às mentiras, às perturbações e tribulações, não consigo observar o como tem se apertado o tempo para nós. Nisto sabemos que o fim já está próximo, porque o homem julga que Deus não existe e que a Bíblia é uma artimanha de Satanás para controlar o homem. Quando eu disse, e eu vou fazer algumas afirmações aqui, e vou deixar também lá para o final, quando eu disse que Paulo falou, e a Bíblia fala, que deveríamos obedecer às autoridades, eram aquelas autoridades políticas onde foram permitidas por Deus. Só que hoje estamos chegando no tempo do controle de Satanás. Então a regra, ela se quebra. Porque é necessário que nós façamos frente às mentiras e sejamos a resistência ao inferno. A Bíblia fala disso, né? Que seremos enviados para a morte e tudo mais. Não todos de uma forma absoluta, mas isso aconteceria, né? Haveriam mártires como houve na Bíblia. E por que isso acontece? Porque nós somos resistência. Hoje já não é mais uma questão de obedecer às autoridades, porque não é mais uma autoridade. É um conglomerado, é um levante dos chifres, das cabeças, controlado por Satanás. Então deixou-se ser a questão de governamental para se tornar um controle absoluto. Então a regra, ela foi destruída pelas próprias ações do inferno, né? Então a gente tem que atentar que houve um tempo em que deveríamos nos submeter às autoridades propostas por Deus, só que isso se quebrou quando se levantou o controle absoluto da agenda satânica e do anticristo. Então hoje nós devemos seguir a direção que a Bíblia nos dá, nos indica. Devemos seguir desde o começo, né? Mas hoje faz mais necessário a gente esquecer algumas situações e atentarmos a outras. Eu estou tentando não falar exatamente tudo que eu penso, vocês sabem o porquê, né? Eu estou tentando ser mais sutil aqui. Mas a observância do que foi proposto no início já não se observa mais hoje. Tá? Porque houve uma mudança, a questão agora é de vida ou morte. E temos que viver, porque as vidas foram colocadas em nossas mãos, porque nós somos o testemunho de Deus vivo nessa terra. Fim do oxigênio da Terra tem data marcada. O estudo alerta para o fim da vida na Terra devido a uma queda extrema do oxigênio na atmosfera. Bom, eu não vou nem questionar isso aqui, né? Vamos só ler o que está escrito. Eu não dou notícia, eu só leio, né? Porque e quando isso pode ocorrer? Por que e quando isso pode ocorrer? Um dos maiores... deixa eu me subir um pouco mais aqui. Já tá. O homem informado vale por dois. Ainda usam a Bíblia, olha como Satanás é ardiloso. Assim como diz em Provérbio. Isso pode muito bem se aplicar ao esforço em encontrar planos do planeta, né? Que possam suportar a vida humana. Vou repetir. E isto pode muito bem se aplicar ao esforço de encontrar problemas que possam suportar a vida humana. Isso será necessário outra vez até indispensável, pois chegará o dia em que o oxigênio da atmosfera
terrestre se esgotará. Bom, eu não vou discutir isso aqui, só estou mostrando para vocês onde estamos chegando, né? Aqui vocês podem ler a matéria, tá no Tempo, Tempo é Notícia, Ciência, né? Tempo, deixa eu colocar aqui, ó. É esse aqui, ó, tá? Tempo.com, meteorhead.com, tempo.com, tá? É só colocar o oxigênio tem data marcada para acabar na Terra. Vocês vão encontrar essa matéria aqui, que é interessante para nós, que estão tentando de todas as formas anular nossa vida e botar um tempo final para nós. Dito isto, eu quero que vocês observem bem o que será dito hoje aqui para vocês, porque o conhecimento nos liberta e o conhecimento de Deus nos traz vida. No princípio criou Deus o céu e a terra, Gênesis 1:1. Deus em hebraico aqui é Elohim, porque esse Deus aqui não é o Deus Pai, é o Deus Filho. Já foi explicado, tem vídeo no canal falando sobre isso, tá? No princípio que criou Elohim os céus e a terra, tá? A questão do Elohim aqui, o que significa? Plural para governantes, juízes. Aí vão tentar... Eu quero fazer essa diferença porque vão tentar dizer que algumas questões aqui não se trata de anjos nem de deuses, nem de Deus. Se trata de juízes, né, e de governantes. Eu vou provar para vocês que não, para dar uma diferenciação naquilo que nos interessa trazer hoje. Seres divinos, anjos e deuses, no plural intensivo sentido singular, Deus, deusa, divino, obra ou possessões especiais de Deus, o verdadeiro Deus e Deus. Por que o verdadeiro Deus? Porque é o Deus Pai e o Deus Filho, certo? Vamos lá. Elohim pode ser usado para governantes, juízes, todavia, essa expressão sendo para governantes e juízes aparece apenas 3 vezes na Bíblia. E uma vez para poderosos, tá? Ele aparece 3 vezes para juízes, governantes no caso, e uma vez só para poderosos. Então o Senhor o levará aos juízes, né? E o fará chegar à porta e à ombreira, e o Senhor lhe furará a orelha e com uma sovela, e ele servirá para sempre, né? Êxodo 21:6. Aqui está falando dos servos, né? Marcados. Aqui, ó, juízes, Elohim, tá? Juízes e governantes. Se o ladrão não for achado, então o dono da casa será levado perante os juízes, a ver se não meteu a mão nos bens do próximo. Êxodo 22:8. Aqui a questão de novo, novamente, juízes, Elohim. A terceira vez que aparece a palavra como juízes no Velho Testamento. Em todo negócio frauduloso, seja a respeito de boi, ou de jumento, ou de ovelhas, ou de roupas, ou de qualquer coisa perdida, de que uma parte diz, esta é a coisa, e a causa de ambas as partes se levará perante os juízes. Aqueles que os juízes condenarem, pagará o dobro ao seu próximo. Juízes, Elohim. Tá? Render-te-ei, graças, Senhor, de todo o meu coração perante a presença dos poderosos, te cantarei louvores, Salmo 138:1. Ou seja, 3 vezes para juízes, apenas uma vez para poderoso no Velho Testamento. Vocês podem fazer suas pesquisas e tentar encontrar Elohim, onde no Velho Testamento, além desses 3 aqui, onde apareça a palavra Elohim para juízes, governantes ou poderosos. Não vou encontrar. Mas vocês podem fazer a pesquisa de vocês, tá? Até indico que façam mesmo, não creio somente naquilo que eu estou falando. Poderoso aqui, ó, Elohim, tá? Governantes e juízes. Fora essas 4 ocorrências, Elohim sempre apresenta seres divinos, né? Representa seres divinos. Anjos, deuses, plural intensivo, sentido singular. Deuses, deusas, divino, obra de possessões especiais de Deus. O verdadeiro Deus. Vamos lá. Porém, se não lhe armou ciladas, mas Deus lhe permitiu que caísse, né, em suas mãos, então te designarei um lugar para onde ele fugirá. Êxodo 21:3. Aqui Deus em hebraico é Elohim mesmo. Aqui já está falando de seres divinos, anjos, deuses, o verdadeiro Deus ou Deus. Deus Pai, Deus Filho. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és meu Deus. Aqui também é Deus, Elohim, Deus mesmo, tá? Aqui, ó, Elohim hebraico, plural intensivo, Deus. Para a gente fazer a diferenciação. Já no Novo Testamento, Theos nunca é usado para magistrado e juízes. Nunca aparece no Novo Testamento a palavra Theos
para magistrados e juízes, ainda que assim esteja na sua designação no dicionário, mas nunca aparece no Novo Testamento para essas pessoas. Vocês também podem fazer a sua própria pesquisa, tá? Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel, que significa dizer Deus conosco. Mateus 1:23. Deus ou deusa é a mesma coisa praticamente a mesma coisa que Elohim, tá? Nome genérico para divindades ou divindades, né? Deus, Trindade, Deus, o Pai, primeira pessoa da Trindade. Aqui é a definição dele, mas aí depois vamos tratar também a questão da Trindade. Já tratamos isso, já tem vídeo no canal, mas aqui também vou dar mais umas pinceladas. Segunda pessoa da Trindade, especial Espírito Santo. Terceira pessoa da Trindade, dito único verdadeiro Deus. Refere-se às coisas de Deus, seus conselhos, interesses, obrigações com ele, tudo que qualquer coisa, aspectos, assemelha-se a Deus ou é parecido com ele ou de alguma forma. Representante, vice, gerente, né, de Deus, de magistrados e juízes. Nunca vai aparecer nem para magistrado, muito menos para juízes. É sempre referente a Deus, o Pai ou o Filho. E os filhos, tá? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim Deus de vivos. Aqui é Theos. Ou vai aparecer Theon ou Theus, tá? Mateus 22:32. Princípio do velho, ou melhor, princípio de evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Marcos 1:1. Ambos eram justos diante de Deus e vivendo. Era para mim ter feito a diferenciação aqui, ter colocado em azul. Eu acabei esquecendo, eu separei muita coisa e acabei esquecendo de separar como eu separei lá aqui no começo. Ó. Era para ter colocado tudo assim, ó. Quer ver? Tudo assim, em azul. Eu acabei esquecendo de colocar. Tá? Mas aqui, ó, eram ambos justos diante de Deus. É Deus mesmo, vocês vão observar que é o próprio Deus. Vivendo irrepreensivelmente em todos os teus preceitos e mandamentos do Senhor. Lucas 1:6. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, Theon, e Deus, Theos, era o verbo. João 1, Theon, Theos, eu já falei sobre isso, né? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, para lá. Ele estava no princípio com Deus. João 1:2. Varões israelitas, ouve esta palavra: Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus, um varão aprovado por Deus. Aqui entra aquela questão que eu falei para vocês, que da Trindade, porque foi um varão aprovado por Deus, sem colocar nada, somente o texto para que vocês observem. Para vós, com poderes, prodígios, sinais, os quais Deus realizou através dele. Deus, quem realizou foi Deus através dele, no meio de vós, como vós mesmos sabeis. Atos 2:22. Deus em grego, aqui é Teu, tá? Substantivo masculino no singular genitivo. É o próprio Pai. Observem isso aqui. Deus aqui, ó. Deus realizou através dele. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vou ler novamente. Sendo este entregue pelo Deus determinado desígnio e presciência de Deus, vos manifestastes crucificando-o por mão de iníquos. Atos 2:23. Aqui você percebe que está falando do próprio Senhor Jesus, tá? Aqui, ó, sendo ele entregue pelo determinado desígnio e presciência. Pode dizer que presciência quer dizer que Jesus não existia antes, que ele só foi criado aqui nesta terra, que ele não era Deus divino? Observe que a presciência aqui não anula a presciência de Jesus nem a sua divindade. Observem bem isto. Aqui, ó. Vamos voltar lá. No princípio era o verbo, o Senhor Jesus. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. A criação do mundo. Então Jesus é pré-existente e ele sempre foi divino, não é isto? Então por que aqui está dizendo que a presciência de Deus anula a sua divindade, a sua pré-existência? Não, né? Vamos seguir aqui. Sendo ele entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Observe que a presciência de Deus não anula a pré-existência de Jesus, muito menos a sua divindade. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou. Aqui nós começamos a falar da questão da Trindade, né? Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador. Ele foi exaltado pelo Pai. A príncipe e salvador, a fim de que
conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Israel como um todo, não é só Israel geográfica. Atos 5:31. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, observe, aqui ó. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, aqui é onde a observação, que o Espírito que habita em nós, que está habitando em nós, que atua em nós, que foi enviado, que Jesus clamou ao Pai e foi enviado, não é o próprio Espírito de Deus. Aquele que desceu sobre Cristo não é o próprio Espírito de Deus, é o Espírito designado a Jesus, o qual a própria palavra fala que quem habita em nós é o Espírito de Cristo. Para quebrar aquele negócio do sagrado feminino, e nós vamos avançar muito nessa questão aqui, tá? E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Romanos 8:9. E é por isso que tentam destruir Paulo. Porque Paulo é totalmente messiânico. E eu vou falar sobre essas questões, algumas questões sobre isso, tá? Principalmente de Paulo não ser apóstolo porque já haviam 12. Lembre-se, haviam 12 tribos, saiu um, entrou um outro. Assim como haviam 12 apóstolos, morreu Judas, entrou Paulo. Morreu Judas, ficou 11, entrou Paulo, novamente 12. Assim como aconteceu com as 12 tribos, aconteceu também com Paulo. Não é isso? Aqui, ó. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Romanos 8:9. Lembra dos 7 Espíritos? Eu já expliquei, tem material sobre isso aqui. Tem um Espírito sobre a Ruach HaKodesh. Tem no canal explicando especificamente sobre isto. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus, isso é literal, eu vou explicar também nesse vídeo aqui. Ora, eu já expliquei várias vezes, mas como falei, hoje vamos entrar mais a fundo. Se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiro de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados, da mesma forma que Jesus. Romanos 8:16-17. Coloquei a separação aqui errado, mas vamos lá. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação. A criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Romanos 8:19. Eu quero partilhar algo com vocês aqui para que a gente possa seguir aqui. Depois eu volto a falar novamente para que nós não esqueçamos. A verdadeira sabedoria é o ensino do Espírito Santo. Entretanto, exposto sabedoria entre os experimentados, não porém sabedoria deste século, que é o do está falando do espírito do imundo, né, satânico, nem dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos da sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, o qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Observem o que está dizendo o texto. Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade, antes da criação deste mundo. Ele preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o nosso Senhor, o Senhor da glória. Vamos subir aqui. Mas como está escrito, nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas o Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito todas as coisas oculta, até mesmo as profundezas de Deus, porque o Espírito é Ele. Né? Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, né? Aqui nele está. Assim também as coisas de Deus ninguém conhece senão o Espírito de Deus. Tá? O nosso Espírito não vive em nós, não está em nós, assim como o Espírito de Deus está nele. Certo? É o próprio Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. O Espírito vem de onde? De Deus. Para que conheçamos o porquê Deus nos foi dado gratuitamente. Vamos seguir aqui. Disso falamos não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinando pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque são loucuras, e não pode entendê-las, porque elas discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conhece a mente do Senhor,
E quem pode instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo, porque o Espírito é de Jesus. Salmos. Deus está na congregação dos poderosos. Aí onde vai entrar a questão. Deixa eu ver se já é sobre isso que eu quero tratar. Vamos já tratar sobre isso aqui. A gente pode seguir. Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio dos deuses. Ela fala, não existe deuses não, né? Bíblia, tá? Deuses. Todos os anjos são deuses. Não são como o Pai, porque ele é único. Isso não quer dizer que eles não sejam deuses. A Bíblia está falando. Elohims. Deuses, Deus no plural, deuses. Não é isso? Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio dos deuses. Até quando julgareis injustamente e aceitareis as pessoas dos ímpios? Fazei justiça ao pobre e ao órfão, justificai o aflito e o necessitado. Livrai o pobre e o necessitado, tirai das mãos dos ímpios. Mas eles não conhecem, nem entendem, andam em trevas. Todos os fundamentos da terra vacilam. Encerrou por aqui, porque eles vão tentar ligar essa segunda questão aqui à primeira. Mas na verdade, esta segunda questão está ligada à próxima e não à anterior. Eu vou mostrar para vocês por quê. Eu disse, e quem disse? Jesus. Eu vou mostrar que foi Jesus quem disse isso aqui. Nós sabemos que o Deus do Velho Testamento é Jesus. Tem vídeo no canal explicando sobre isso, tá? O tetragrama divino, a pré-existência de Jesus. No princípio é o verbo já estava com Deus, o verbo era Deus, para lá. O Filho de Deus criou os céus e a terra. Tem vídeo no canal falando sobre isso. Eu disse, vós sois deuses, e todos, não disse vós juízes são deuses. Olha o que vem depois da sentença. Vós sois deuses, e todos vós filhos do Altíssimo, sem exceção. Aqui não está se referindo a juízes. Por que não está? Todavia morrereis como homem. Só morrem juízes como homem ou morremos todos nós? Então observe a próxima sentença que ela está falando, não a anterior, e sim a próxima, porque a primeira está dizendo aqui que o próprio Deus está na congregação dos poderosos e julga no meio de deuses. E está julgando quem, né? Toda a terra? Ou são só os juízes? Vamos ao próximo aqui. Vós sois deuses e todos vós filhos do Altíssimo. Todavia morrereis como homens. Essa é a nossa condenação. E caireis como qualquer dos príncipes. Levanta-te, ó Deus, julga a terra e não os juízes, pois tu possuis todas as nações. Então não dá para isolar esse texto apenas a juízes, até porque, como eu mostrei para vocês, já mostrei, a única vez onde Elohim está se referindo a juízes aparece apenas 3 vezes na Bíblia. A partir dali não tem mais juízes. Tá? Aqui está falando de deuses. Vamos seguir aqui que eu vou mostrar para vocês. João. E olha que eu li o salmo inteiro, tá? João 10. Respondeu Jesus, não está escrito na vossa lei, eu disse. Quem disse foi quem? Jesus, aqui, ó. Certo? Eu disse, vós sois deuses. Quem disse? O Senhor Jesus aqui, ó. Eu disse, sois deuses. Quem está dizendo? Jesus. Pois a vossa lei chamou a Deus aquele a quem a palavra de Deus foi dirigida. A palavra é Jesus, a palavra do Deus Pai foi dirigida a toda a terra. E a Escritura não pode ser anulada de forma alguma. Aquele a quem o Pai santificou, e não são juízes apenas, e enviou ao mundo, vós dizeis, blasfemais, porque disse, eu sou filho de Deus. Olha a sentença, o que tem antes e o que tem depois. Tá? Eu disse, vós sois deuses, pois a lei chamou de Deus, aquela palavra foi enviada. E enviou ao mundo, e não a juízes. Aí ele disse, vós dizeis, eu blasfemo, porque eu digo, sou filho de Deus. Se não faço as obras do meu Pai, não me acrediteis. Mas se eu faço e não credes em mim, credes nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Jesus nos chama de Elohim, certo? E no Novo Testamento, Theos. Eu vou mostrar isso para vocês. O mesmo Espírito testifica como o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, somos logo herdeiro também, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. E se certo, com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados.
Porque para mim tenho de certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória futura que nos há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Estou lendo o texto inteiro, tá? Foi aquele versículo que eu li para vocês, estou lendo o texto inteiro agora. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que sujeitou, ou seja, quem sujeitou o próprio Deus, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto. E não só ela, mas também nós mesmos, que temos a primícia do Espírito também, gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. A adoção aqui seria a redenção do nosso corpo. Porque em esperança fomos salvos. A esperança que se vê não é esperança. Porque se alguém vê, logo não espera. Mas esperamos o que vemos. Com paciência esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda a nossa fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Esse texto aqui, é o de Romanos 8. Depois vocês leem inteiro, que é importante para nós. Filipenses 2. Mas esvaziou-se de si mesmo, depois vou tratar sobre isso aqui. Vou deixar isso aqui para depois. Vamos seguir em frente. Que atrás vem gente. A dente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, Romanos 8:9. Criação, tá? Ato de criar, ou seja, nós falamos de nós mesmos. Criação, coisas criadas, coisas individuais, seres e criaturas e por aí vai. A criação, toda a humanidade. A revelação, tornar descoberto, expor uma revelação de verdade, instrução concernente às coisas antes desconhecidas, usado de eventos nos quais coisas ou estado ou pessoas até agora não presente na mente das pessoas se tomam parte de sua realidade, manifestações, aparecimento, ou seja, será revelado. Vamos ir aqui. E aqui nós começamos a quebrar algumas coisas da antiga lei, né? Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14:20, não é isso? Romanos 14:20. Sigamos aqui para mais conhecimento. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Lembra do proibindo comer? Vamos seguir em frente. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem o comer com escândalo. Entendam que a questão de proibir comida. Não faça isso, que se você comer tal coisa vai ser condenado ao inferno. Romanos, por isso que, como falei, por isso que combatem tanto a Paulo. Romanos 14:20. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. O rimar, né? E a Sofia aqui. Poder e sabedoria de Deus. Cristo. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tomou da parte de Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção. 1 Coríntios 1:30. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o próprio Espírito? Aí já lemos isso aqui, no Espírito do homem lemos o texto inteiro, praticamente. Todavia, para nós há um só Deus e Pai. Tá, vamos lá. Todavia, para nós há um só Deus, lembra da unicidade? Um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos. E um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também, por Ele. 1 Coríntios 8:6. Não vos tornei causa de tropeço, nem para judeus, nem para os gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. 1 Coríntios 10:20. Casas satânicas que hoje se denominam igrejas, existem sim, mas existem igrejas verdadeiras, tá? E geralmente essas são pequenas e não aparecem na TV,
e nem os seus pastores são popstar, né? São estrelas aí em evidência. Vamos seguir aqui. Acho que já deu para entender. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. 1 Coríntios 11:3. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido de mulher. E tudo vem de Deus. Aqui é para quebrar aquela questão de falar qual é a função da mulher. A mulher precisa saber isso, por isso que precisa ter o Espírito Santo feminino, não é isso? Observem aqui como Deus ele é verdadeiro, justo e fiel, sem que sejam necessárias essas aberrações para que as pessoas se sintam especiais em Deus. Olha como Deus fez para que não houvesse um se sentindo melhor que o outro. Observem aqui. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido de mulher. Não dá para fugir disso. Todavia, tudo vem de Deus. Não é necessário deturpar a palavra para que criamos sofismas, né? Questões aí que venham a dar dúbio entendimento e corromper a palavra do Pai. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos. A um estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, diz que não tem mais profetas no dia de hoje, né? Sigam a palavra. Em terceiro lugar, mestre, depois operadores de milagres. Não existe mais milagre também, né? Depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. 1 Coríntios 12:28. E então virá o fim, quando ele entregar o reino. Agora vamos falar aqui da cristal da unidade de Deus novamente. É necessário colocar tudo aqui para que nós possamos entender essas questões. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. O nosso Senhor Jesus vai entregar novamente o reino ao Pai. Tá? 1 Coríntios 15:24. Questão da Trindade, né? Bom, quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele a quem todas as coisas lhe sujeitou. Porque o Pai sujeitou ao Filho para que o Filho novamente volte a sujeitá-lo ao Pai. Para que Deus seja tudo em todos. 1 Coríntios 15:28. Eu já cheguei a falar exaustivamente sobre isso aqui. Tem vídeo no canal também falando sobre essa questão da Trindade. Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus com sinceridade da parte do próprio Deus. 2 Coríntios 2:17. Você entendeu aqui, ó, o comércio da palavra, tá? Pelo contrário, rejeitamos todas as coisas que, por vergonha, se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. E aqui eu vou falar para vocês que tem pessoas que vêm falar da questão da pré-existência e juntam tudo no bolo só. E diz que tudo isso aí fala sabedoria dos judeus. Aí vem falar de rabinos. E pasmem, nós sabemos que no Novo Testamento existem algumas alterações, já é conhecido. Mas agora estão falando que o Velho Testamento também foi adulterado com base na fala de rabinos. Eu vou deixar o vídeo, se ele não já apagou, eu vou deixar o momento do vídeo, vou deixar o vídeo no primeiro comentário fixado. Para que vocês entendam de onde surgem essas questões satânicas, que juntam tudo num bolo só, para aquela questão do dividir para conquistar. Tá? Aí vai falar que foi buscar em fonte primária. Essas fontes primárias é a mesma daquele a qual ele finge combater. Eu vou deixar o vídeo, vocês vão entender. E junta tudo num bolo só, para deturpar a palavra. E agora está tentando destruir o Velho Testamento. Se destruindo-se o Velho Testamento, o que restará para nós? Haveria alguma verdade na Escritura? Olha como Satanás é ardiloso. Eu cheguei a questionar bastante sobre isso, inclusive eu fiz um texto que eu vou citar para vocês. Deixa eu me achar aqui. Todo meio é válido para salvar almas? Foi falado pelo Afonso, né? Pergunte a Jesus que se dispôs de sua glória e se fez maldição por nós. Leiam em Filipenses 2, Gálatas 3, 1 Coríntios 5. Essa descendência de Néfilins não nos tem por semelhantes, mas presas fáceis. Eles sempre têm uma grande e rica estrutura por trás de seus engodos.
Disfarçadamente, esses hereges destroem, né, a fé. Eles não cansam de citar alterações feitas pelos concílios católicos no Novo Testamento, e até então, sem problemas. Agora esses colocam um vídeo com um rabino dizendo que as escrituras da Torá ela foi adulterada. Tá? A Torá foi adulterada. Algo nunca aventado antes, aspas, abre aspas, tá? Com isso eles colocam uma dúvida razoável em relação a toda a escritura. Logo, haveria algo de legítimo na Bíblia? Comecem a pensar, pessoal. As pessoas não percebem que esses estão destruindo a fé aos poucos. Como se não bastasse o ataque indiscriminado à igreja e ao pastorado como um todo. Eu vou deixar esse vídeo aqui se não foi alterado ainda, tá? Não foi apagado. O melhor escravo é aquele que critica a liberdade, tá? Pelo contrário, rejeitamos as coisas que, vergonhosa, se ocultam, né? Não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes nós recomendamos a consciência de todo homem, presença de Deus, pela manifestação da verdade. 2 Coríntios 4:2. Vamos seguir aqui. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Está por isso que Jesus falou: quem a mim vê, vê ao Pai, porque Cristo é a imagem do Deus vivo. 2 Coríntios 4:4. Bíblia também, não é minha palavra. Estou citando só a Bíblia aqui. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Tá? O tesouro está escondido em vasos de barro. Quem são os vasos de barro? Quem foi constituído do barro não somos nós. Porém, 2 Coríntios 4:7. Sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feitas por mão de homens, eterna nos céus. A casa terrestre, tá? 2 Coríntios 5:1. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, otorgando-nos o penhor do Espírito. 2 Coríntios 5:5. Foi o próprio Deus que nos preparou para isto. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a devastava. É o que está acontecendo nos dias de hoje. Gálatas 1:13. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, o seu Espírito, né? E esse viver que agora tenho na carne, esse viver que agora eu tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Gálatas 2:20. É evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Gálatas 3:11. Porque se a herança provém da lei, observem a questão, porque se a herança provém da lei, já não decorre da promessa, mas foi pela promessa que Deus concedeu gratuitamente a Abraão. Foi a promessa antes da lei. Gálatas 3:18. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Gálatas 4:4. Aí vai entrar aquela questão que eu queria dividir com vocês, nascido de mulher, né? Deixa eu compartilhar com vocês aquilo que eu falei que ia trazer depois. Vamos lá. Filipenses. Aí vão falar que Maria foi uma barriga de aluguel, certo? E que o Espírito Santo é feminino. E ali foi uma junção de Deus com o Espírito para gerar Jesus, e a Maria foi apenas uma questão de uma barriga de aluguel. Observem o que eu vou mostrar para vocês agora. Jesus ele não foi nascido ali, ele não foi criado ali. Ele é pré-existente, ele já existia antes da criação do mundo, porque o mundo foi criado através dele, certo? O Pai criou a terra através dele. No princípio criou o Filho de Deus, os céus e a terra. Foi o que João disse, no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, por qual todas as coisas foram feitas, e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus pré-existente, o nosso Deus, tá? Levantado pelo Pai. Observem aqui.
Mas esvaziou-se de si mesmo, tornando-se em forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Ele foi feito. Hoje eu te gerei tem a ver com Jesus ter se esvaziado de si mesmo, fazendo-se semelhante aos homens. Então, o Espírito persistente de Jesus e a sua alma foi introduzida por Deus em Maria, e ali foi dito: hoje eu te gerei, porque ele foi gerado de mulher, não é isto? Vamos voltar lá. Vendo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho. Ele foi enviado, tá? Nascido de mulher, nascido sobre a lei. Ele foi enviado. Vamos voltar lá. Porque é meio complicado se a gente não fazer uma leitura muito minuciosa da palavra, não esmiuçar esta palavra. Eu não estou trazendo nada em grego nem em hebraico, eu estou trazendo praticamente só um texto mesmo, porque vocês observem que a leitura do próprio texto já nos é suficiente. Fazendo-se ele mesmo semelhante a homens. Ele se esvaziou, tornando-se em forma de servo, fazendo-se semelhante a homem. Ele fez-se semelhante a homem. E achando-se em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Vamos seguir. Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos. Quando foi dito lá que eu falei para vocês que está em Salmo, feito menor que os anjos, não está falando do homem, está falando do próprio Senhor Jesus. Olha o texto falando aqui. Coroando de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa das paixões da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Quem se todos? Somos nós. Para que pudéssemos ter vida nele. E por que ter vida nele? Olha o que o texto nos ensina aqui. Esse texto está em João 5,21. Pois, assim como o Pai ressuscita aos mortos e os faz viver, assim também o Filho dá vida a quem ele desejar. João 5,21. Vamos seguir. Hebreus 2,17. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus. Observe o porquê isso aconteceu. Para expiar os pecados dos povos. Vocês estão conseguindo compreender? Que precisa ler de novo? Vamos ler. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos. Semelhante a quem são os irmãos que ele está chamando aqui? Somos nós, tá? Para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote, porque ele é o fiel e ele é o sumo sacerdote do Pai, naquilo que é de Deus, para expiar os pecados dos povos, porque ele pode dar vida. Vamos seguir aqui? João 5,21, não foi isso que eu acabei de ler? Vamos lá. Hebreus 7. Porque este Melquisedeque está falando de Jesus, Melquisedeque é a pré-figura de Deus, de Jesus, tá? Ali era o próprio Senhor Jesus, vocês vão observar isto. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, eu estou lendo o texto inteiro, que saiu ao encontro de Abraão, foi o próprio Jesus, vocês vão observar, ao qual também eles tentam destruir, ao qual eles regressava da matança dos reis e o abençoou. A quem também Abraão deu o dízimo. Aí vão destruir o dízimo lá porque estava só na lei. Aqui ainda não existia lei. Deu dízimo de tudo e não era só a mantimentos e comidas, tá? Eu já expliquei também, tem a questão do dízimo aqui, já explicar, tem vídeo no canal sobre isso. E primeiramente por interpretação rei de justiça e depois também rei de Salém, que é Jerusalém ou Jerusalém, certo? Que é rei de paz. É o próprio Jesus, sem pai e sem mãe. Ah, mas Jesus não é nascido de mulher? Mas está dizendo que não é pai nem mãe. Então também tem a ver com a vida anterior. Tem que a ver com a vida nos céus. Certo? Observem isso aqui. Sem pai e sem mãe. Ah, mas Deus não é pai? Ele primeiro é criador. Entendam isso. Primeiro ele é criador. E de sua criação ele é pai. Tá? Sem pai e sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida. É Jesus descrito aqui. Mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, a quem a Bíblia fala que foi feito semelhante, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permaneceu sacerdote para sempre. Se o Melquisedeque fosse homem, ele estaria vivo até o sumo sacerdote para sempre. Observem que essa aqui é a pré-figura de Jesus. Considerai, pois, quão grande era este,
a quem até o patriarca Abraão deu dos seus despojos. E os que dentre os filhos de Levi recebeu o sacerdócio, tem ordem segundo a lei, e Levi ainda não era nascido, observem isso aqui, segundo a lei, tomar o dízimo do povo, isto é, seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Vamos continuar a ler, eu vou ler o texto inteiro. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou o dízimo de Abraão e abençoou. Quem pode abençoar, né? A quem tinha as promessas. Quem fez as promessas? Vocês observaram o que nós lemos até agora, né? Espero que tenham guardado. Se não guardaram, assista novamente. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Vocês estão entendendo aqui? É Jesus. Tomam dízimos, homens que morrem. Ali, porém, aquele a quem se testifica, que vive. Eu não preciso mais nem entrar em detalhes. E por assim dizer, por meio de Abraão até Levi, que recebesse dízimo, pagou dízimos. Porque ainda que estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro, de sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, aí já está tirando do sacerdócio levítico, que não é, porque sob ele o povo recebeu a lei. Aqui se distingue da lei, observe que a própria palavra está falando isso, se distingue da lei e defendendo o dízimo, tá? A quem necessidade havia logo de que outro sacerdócio se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, um novo sumo sacerdote. Também tem vídeo falando sobre isso aqui. Então fosse chamado segundo a ordem de Arão. Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também a mudança da lei, certo? Mas o dízimo foi antes da lei. Lembra que observe que o próprio texto está dizendo. Porque aquele de quem estas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar. Visto ser manifesto o nosso Senhor, observe que está falando de Jesus e que o texto está falando, por isso que eu fiz questão de ler o texto inteiro. Visto ser manifesto que o nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essas tribos, nunca Moisés falou de sacerdócio. E muitos mais manifestam ainda a semelhança de Melquisedeque levantar outro sumo sacerdote. Foi o que eu acabei de dizer. A quem não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível. O texto é maravilhoso, gente. Olha o tesouro que o texto está revelando para nós. Porque ele assim testifica: tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. O precedente mandamento é abrogado, assim como está escrito, né? Por causa da sua fraqueza e inutilidade, ou seja, ele foi abrogado, né? Por causa da sua fraqueza e inutilidade. Pois lei nenhuma, vamos lá, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou. E dessa sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus, nosso Senhor Jesus. E visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles que sem juramento foram feitos sacerdotes, mas este com juramento, porque aquele a quem disse, jurou o Senhor, e não se arrependerá, tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. De tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador. Preciso ler mais aqui? Vamos voltar lá. Eu quero que vocês observem isso aqui. O texto inteiro está falando de Jesus, que Jesus é a prefigura de Melquisedeque, é a prefigura do nosso Senhor Jesus, do sacerdócio eterno, e ali era o próprio Senhor Jesus, sem pai. Vamos utilizar isso aqui. Sem pai e sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida. Jesus, sem pai e sem mãe. Essa aberração de espírito feminino não é bíblica. O texto inteiro para vocês aqui. Depois leiam inteiro se vocês desejarem. Sem pai e sem mãe. Tá? Nem na terra e nem nos céus. Porque Deus é pai da sua criação. Porque só existe um Deus. E vou mostrar isso para vocês também. União com Cristo glorificado. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscais as coisas de lá, do alto, onde Cristo vive, assentado à direita do Pai.
Pensais nas coisas do alto e não nas questões daqui na terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta. Eu quero que vocês frisem isso aqui, pelo amor de Deus. Porque morrestes no pretérito e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo. A vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com Ele em glória. Qual é o segredo aqui? O texto responde: vós também sereis manifestado com Ele. Quando Cristo, que é a nossa vida está oculta com Ele, se manifestar, então vós também sereis manifestado com Ele em glória. Se você não percebeu aqui que vós sois preexistente e a vossa vida está em Cristo, de nada valeu o Evangelho para vós. Perdoe-me, pessoal. O que estava oculto a vós está sendo manifesto na sua totalidade. Um texto inteiro para vocês, Colossenses 3. Observem, a nossa vida está oculta em Cristo e só nos será revelada na glória quando Ele se manifestar, e também será manifesto com Ele em glória. Se vocês não perceberem isso aqui, não há nada mais que lhe possa ser revelado. Entenda que os ataques que têm sido feitos é por conta desta verdade aqui. Vamos seguir em frente. A Universal Assembleia, Igreja dos primogênitos que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e os espíritos dos justos aperfeiçoados. Se você não entender que a nossa história, ela precede essa história aqui, em parte nenhuma você tem com Deus, porque é a própria Bíblia que está dizendo. Observe que eu não trouxe nenhum texto em hebraico nem aramaico, eu só li o texto para vocês, de forma a esclarecer aquilo que estava oculto até então. Vamos seguir em frente. Observem a questão de Paulo, quando aquela criatura, o Asonso, fala o espinho na carne seria Paulo endemoniado. Aqui está em Pedro, e observe o que está sendo dito aqui. Por quê? Que glória será essa? Se por pecando sois esbofeteados e sofreis, me perdoe, o olho está marejado. Mas se fazendo bem sois afligidos e sofreis, isso é agradável a Deus. É aquela questão de Paulo, do espinho na carne, de ter sido esbofeteado. E alguns dizem que ele estava endemoniado. Olha o que está dizendo aqui em 1 Pedro. Tá? 1 Pedro 2, versículo 20. Sois esbofeteados e sofreis quando pecais, mas se, fazendo bem, sois afligidos e sofreis. Isso é agradável a Deus. Esse foi o espinho na carne ao qual Paulo tanto falava. Vamos voltar ao texto aqui porque é importante. Perdoe, pessoal, ter ficado emocionado aqui. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, novamente o Espírito de Jesus, quebrando a questão do Espírito feminino, porque não era o Espírito de Deus que desceu ali, era o próprio Espírito do Filho enviado por Deus, porque Jesus recebeu 7 porções de Espírito, tem vídeo no canal falando sobre isso, o Ruach HaKodesh, as 7 porções, ao qual foi destinada em tempos e tempos, aqui entra aquela questão de cada período, um Espírito está fazendo algo, uma obra específica na Terra, também já foi explicado sobre isso aqui. Tá? E foi o último, eu até pensei que foi, até houve um pensamento meu, mas eu ainda não tinha visto isso aqui, que eu pensei que fosse um 8º espírito da parte de Deus. Não, um dos 7, que é o espírito do próprio Senhor Jesus, do qual recebeu 7 porções de Deus. Isso está em Apocalipse 5:6, os 7 espíritos de Deus sobre toda a terra, que é o olho de Deus sobre toda a terra. Leiam lá, Apocalipse 5:6, tá? Se vocês não quiserem assistir o vídeo, tá lá no Apocalipse. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama Abba, Pai. Abba em aramaico, Pai, e Pai também, certo? Vamos seguir aqui, Gálatas 4:6. Observem quão maravilhoso é esta revelação para nós, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus. Nós não recebemos o Espírito do Pai ainda. Por que não? O que está em Efésios 2:22, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Esse no aqui, na verdade, não está no grego. Essa é uma preposição que, na verdade, indica aqui, ó, em
por, com, etc. Mas aqui é em. Vamos pegar o primeiro aqui e vamos ler ele novamente. No qual também vós justamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus em espírito, porque o espírito é o próprio Deus. A questão da Trindade, para que vocês entendam isso aqui, que eu ia falar da questão da Trindade. Não existe uma Trindade porque o Espírito Santo não é uma pessoa à parte de Deus, ele é o próprio Deus. Olha aqui, ó. Efésios 2:22. Em espírito, para que Deus possa habitar em nós em espírito. Aqui, ó. Um só Deus e Pai de todos, o qual sobre todos age por meio de todos e está em todos. Seu Espírito. Efésios 4:6. Porque morrestes e a vossa vida está oculta com Cristo. Já lemos sobre isso, lemos o texto inteiro. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus. Não fomos destinados para a ira. Então, ainda que passamos chegará o tempo da tribulação, nós não viveremos o tempo da ira de Deus. Nós seremos resgatados antes, tá? Chegaremos a viver a tribulação, não sofreremos a ira de Deus. Em esperança de vida eterna, a qual Deus não pode mentir, prometeu antes do tempo dos séculos. E aqui eu encerro o vídeo de hoje. Vós sois, aqui ó, vós sois Theos, no grego. Vós sois Theos. No hebraico, Elohims. Existe uma história que ainda não havia sido contada para vós. Eu espero que tenha sido muito claro, porque eu trouxe 100% Bíblia, em contraponto das aberrações que vêm sendo apregoadas no dia de hoje. Lembre-se de observar o que eu deixarei no primeiro comentário fixado. Que o Deus vivo possa vos esclarecer a toda a verdade, porque eu, como homem, não posso fazer além daquilo que Deus me permitiu fazer. Tá? Esse foi o vídeo de hoje. E a palavra do nosso Deus vivo. Fique com o conselho do Espírito Santo de Cristo. Por isso que o batismo é em nome de Jesus e a salvação é em nome do Filho. E o Espírito do Filho do Deus vivo esteja em vós até a consumação dos séculos, para que tenhamos vida nele. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Me perdoem por ter ficado emocionado ali, mas a verdade é a verdade. Tchau, tchau.